E aí, pessoal, como vai? Eu vim aqui falar um pouco da última publicação que eu fiz, que tiveram muitos comentários. Eu convido vocês a irem lá nessa publicação e lerem os comentários, né? Nessa publicação, questão, existe escravidão animal? E eu dou 5 motivos pelos quais eu acho que usar esse termo é problemático, né? E é complicado. E isso gera uma série de debates, marcadamente sobre a questão do racismo. Eu dou vários argumentos, obviamente é um espaço restrito em que eu não posso elaborar muito bem isso, mas basicamente para mim o principal e mais forte argumento é que a gente deve escutar as outras pessoas que sofrem certas violências que muitas vezes nos são inacessíveis e que, assim como o veganismo eu vejo como um espaço de escuta ao outro, ao animal, e reconhecer no animal um certo movimento para além do meu. Então é estender essa escuta para a diferença, né? Eu acho que é importante a gente escutar esses outros movimentos, e se esse tipo de argumentação produz incômodo e atrapalha o nosso diálogo e tudo mais, eu acho que isso já é motivo suficiente para a gente não utilizar esse termo. Mas, para além disso, existem outros argumentos mais profundos. Mas uma coisa que a gente vê muito nesse espaço é a analogia entre especismo, sexismo e racismo, são violências iguais e tal, e é um tema que eu debato no meu livro extensamente, né? No meu livro Ontofagia e o Materialismo Mágico, que é um livro de filosofia, que é um livro de teoria, e eu debato essa questão sobre o que há de comum entre essas diferentes formas de opressão, né? Eu vou tentar trazer isso aqui de alguma forma para vocês, para tentar estender um pouco esse debate, né? No capítulo 4, em que eu discuto a história da bruxaria e a formação desse conceito de bruxa, eu desenvolvo um conceito que eu chamo de políticas do mesmo. Eu vou ler um trechinho desse livro aqui, né? Do meu livro, da página 56, eu escrevo assim: para Nancy, a oposição entre o grande outro e o pequeno outro. O grande outro maiúsculo e os pequenos outros maiúsculos, sempre no plural. Então, de um lado o grande outro, de outro lado os pequenos outros. O grande outro, nos tempos atuais, são os esquerdopatas, aqueles que defendem mamadeira de piroca, são aqueles que defendem o kit gay, os índios de bermuda e cerveja na mão. Ou seja, são os estereótipos que, no lugar de tentar entender o outro no interior da sua própria linguagem, do seu próprio pensamento e de sua própria estrutura existencial, o massificam em uma imagem que só ocupa o papel de antagonista da sua identidade, que mascara uma pluralidade de diferenças e que coloca todo um regime de diferença subsumido a uma unidade, a um pensamento único. É este mecanismo que nomeio mais à frente de políticas do mesmo. E aí eu vou continuar elaborando aqui, né, falando como a questão do animal também opera dessa forma, né? Quando a gente fala o animal, a gente não está falando de nenhum dos animais plurais, a gente está falando do jacaré, do baiacu, da tartaruga, da barata, do pombo. A gente está falando dessa categoria genérica que existiria em oposição ao ser humano, que seria aquele que fala, aquele que é capaz de utilizar artefatos técnicos, que teria uma série de qualidades, enquanto os animais seriam aqueles que não possuem essas qualidades que o humano possuiria em excesso, né? Então, eles são essa ideia do o animal não existe de fato. Isso é uma categoria genérica que o ser humano produziu para sustentar determinadas formas de relação, entre elas o especismo. Da mesma forma, nesse capítulo eu vou mostrar como o conceito de bruxa ele é construído, né? É uma construção que parte do próprio cristianismo, da própria Igreja Católica, porque não existia e não existe relato histórico de que de fato existiam cultos pagãos nessa época, retornando algum tipo de pensamento originário. Não, esse tipo de acusação de bruxaria, ela era usada muito como mecanismo de dominação e de poder para combater uma determinada mudança de regime político. A Silvia Federici fala muito disso, e outros autores que eu cito nesse capítulo. Então o conceito de bruxa é um conceito que ele foi produzido por aqueles que açoitavam e que violentavam as mulheres, né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar como o conceito de raça é um conceito que é produzido pelos brancos, né? Então, alguém se torna preto diante do branco que produz um sistema de violência e de raça. E nesse mesmo sentido, esse conceito de animal, como eu disse, ele é um conceito que é produzido no interior do mundo que coloca tudo aquilo que está do lado da natureza enquanto algo para ser explorado, para ser apropriado, inclusive os corpos dos animais, né? Então esse mecanismo que é sempre produzido pelo opressor, né, pelo dominador, eu chamo de políticas do mesmo, que é criar
essa grande figura, o conceito de raça, né? A bruxa, o animal, uma série de categorias genéricas que não dizem nada, que isso seria esse grande outro, e que não diria nada sobre os outros na sua pluralidade, não diz nada sobre eu, sobre você, sobre a sua avó, sobre uma determinada pessoa que nasceu numa determinada cidade, que fala uma determinada língua específica, e como ela se relaciona singularmente diante disso que é legado para ela. E ao mesmo tempo diz sobre os animais também. Quando a gente falou animal, a gente está apagando essas singularidades, esses pequenos outros, essas diferenças, assim. Então, ao mesmo tempo que existe essa comunidade, né? Essa comunidade se dá pelo fato de que quem nos nomeia e quem produz essa forma de opressão é a mesma pessoa. Quem produz essa política do mesmo é a mesma pessoa, o mesmo tipo de pensamento. É o pensamento que se sustenta numa hegemonia, numa supremacia branca e numa supremacia humana, né? E numa supremacia macho também, né? É o homem branco, adulto, cristão, europeu, que fala uma determinada língua. E quanto mais próximo desse sujeito você está, mais próximo dessa posição de poder você tá também, né? Então, nesse sentido, aquilo que há de comum entre essas diferentes formas de luta e de opressão é aquele que nos nomeia, é aquele que tem o poder, de nos nomear, né? Ao mesmo tempo que o racismo é uma estrutura radicalmente singular, que se constrói de uma forma radicalmente singular, o especismo é uma forma de violência radicalmente singular que tem a sua história e a sua especificidade, assim como o patriarcado, o machismo e todas as outras, o capacitismo e muitas outras estruturas de opção. Cada uma delas opera de uma maneira singular, porque as pessoas que estão sofrendo aquilo, se relacionando com essa forma de poder, elas existem de maneira diferente, né? Elas constroem isso de maneira singular, enquanto que aquilo que há de comum e que une todos é o inimigo. É contra quem esses diferentes movimentos estão combatendo. E no momento que a gente entende que aquele para quem a gente se dirige e contra quem a gente luta é o mesmo modo de pensamento único que produziu essas diferentes violências, a gente consegue entender a importância dessa escuta ativa, né? E a importância da gente pensar o antiespecismo, o veganismo, nesse mecanismo de aliança. Então a gente precisa se aliar com a luta antirracista para que a gente possa unir forças para combater esse inimigo comum que opera essa política do mesmo, produzindo essas alteridades, né? Eles produzem um conceito de raça que organiza de maneira radical e material o nosso mundo. Então, porque como a gente sabe, raça não existe biologicamente. Da mesma forma, esse animal ou animal, isso não existe. Né? Isso é uma abstração que tem determinadas consequências políticas, científicas, etc. Então, é um pouco isso que eu queria falar para vocês, né? É um debate um pouco mais complexo do que o que eu estou acostumado a trazer por aqui e que exige aprofundamento, mas eu compartilho aqui com vocês, que eu imagino que algumas pessoas talvez se interessem. Valeu, pessoal. Obrigado.